Continuamos aqui com a nossa entrevista com o deputado Pedro Paulo, onde nós vamos fazer uma pergunta a ele. Agora, voltado aí para a área da segurança, né? Virou uma doença o crack, né, deputado? Está tomando conta aí de várias cidades, né? Inclusive já temos casos aqui também de pessoas que estão usando, né, essa droga maldita. O que o senhor acredita que falta política pública na saúde no sentido de combater aí o crack? Eu acho que são duas vertentes, duas linhas na questão do combate ao crack. Primeiro é esgotar ali a origem, um pouco sufocar a origem do problema, que é a venda da droga, o varejo da droga, que hoje é feito nas comunidades dominadas pelo tráfico e que oferta o crack para as cidades, para a região metropolitana. Eu acho que isso, o governador Sérgio Cabral tem sido absolutamente vertical com a ação, por exemplo, da ocupação das comunidades, das unidades de polícia de pacificadora, que hoje já são 12 unidades de polícia pacificadora na cidade do Rio de Janeiro. Cerca de 300 mil pessoas já estão sendo libertadas, já estão se reocupando esses territórios, onde os traficantes estão sumindo, sendo presos. Para você ter uma ideia, Cantarelli, nós tínhamos só na cidade do Rio de Janeiro em 2006 cerca de 1.200.000 pessoas que eram reféns da criminalidade nesses territórios ocupados, e hoje já 300 mil, quer dizer, um quarto já foi, com 12 UPPs já conseguiu se resolver o problema, e vai a mais. O compromisso do governador Sérgio Cabral é chegar a todas as comunidades que precisam ser pacificadas. Isso de uma linha. De outra, a política de recuperação dessas pessoas que, uma vez usuários de crack, se tornam viciados, se tornam dependentes químicos. Então isso é uma política que tem que demandar do poder público recursos, é uma questão de saúde pública, e nós temos que estar atentos aí, disponibilizando mais recursos, seja na lógica do governo do estado, seja a prefeitura, que tem uma responsabilidade até mais eficiente para estar no dia a dia ali no combate ao crack, ao usuário de droga. E ela muitas vezes se torna omissa para isso. Eu quero, como deputado federal, estar ali lutando pelas questões que são importantes para o cotidiano, por exemplo, aqui de Maricá, junto ao governador Sérgio Cabral, chamar atenção para esses problemas. Quero estar em Brasília também lutando para regulamentar a saúde pública. Tem a famosa regulamentação da emenda 29, que é aquela que vai dizer se tem que ter mais recursos para a saúde, ou se vai ter mais recursos para a saúde, se vai ter uma reforma na gestão, para que possa receber esses recursos e eles chegarem à ponta. Quero estar fiscalizando o orçamento do Rio de Janeiro. Como deputado federal, esse trabalho é importante. Eu quero logo estar numa comissão de orçamento. Eu sou gestor público, conheço de orçamento, tenho experiência em orçamento público, sei onde é que a gente pode encontrar ali aqueles recursos que estão destinados, como aqueles recursos destinados não estão sendo repassados, por exemplo, para hospitais universitários, para hospitais federais aqui, para policlínicas que tenha ali a obrigação, para prefeituras que podem estar fazendo esse trabalho. O destino final. A gente tem um problema, às vezes, que mais do que o recurso, às vezes a gente reclama que o recurso não está disponibilizado, mas quando o recurso muitas vezes está disponibilizado, ele não é utilizado, é gasto pelo município. Então, acho que buscar essas oportunidades, fazer perseguir isso como uma obrigação do meu mandato como deputado federal, eu quero fazer em Brasília. Deputado, outro problema grave que está acontecendo é as superlotações aí do sistema carcerário, né? Aí, toda hora a gente está vendo aí algum problema voltado para essa área. O senhor acredita que a privatização seria um caminho para, pelo menos, minimizar esse problema? Eu não tenho dúvida que sim. Eu acho que você pode flexibilizar esses modelos. Existe algumas teses de alguns economistas. Por exemplo, aqui a gente tem uma tese de um professor da Fundação Getúlio Vargas, que se chama professor Aloysio Pessoa de Araújo, que ele diz o seguinte, que as profundas quedas da taxa de homicídios de grandes capitais, elas têm uma correlação direta com a oferta de carceragem naqueles estados. Quer dizer, quanto maior é a oferta de presídios, você pode ter uma diminuição da taxa de homicídio. Certo ou errado,
eu não tenho dúvida que o Rio de Janeiro ainda tem uma baixa oferta e baixa qualidade na situação do sistema penitenciário. Acredito que isso é uma agenda ainda que se começou a se retomar pelo governo Sérgio Cabral, mas pode ser acelerado, isso não há dúvida. O governo Sérgio Cabral, acho que ele foi absolutamente, acertou em praticamente tudo, mas não quer dizer que não tem novas agendas que precisam se melhorar. E acho que essa questão do sistema penitenciário tem que se voltar a atenção. O Rio de Janeiro precisa ter um presídio de segurança máxima, como tem outros estados. Não há nenhum problema em relação a isso. Por mais que nós queiramos que esses traficantes, por exemplo, esses que foram presos agora na Rocinha, possam ficar em outro estado distante, mas por que a gente não pode ter um presídio aqui que seja absolutamente seguro e que a gente tenha a total certeza que eles não se conectarão com as suas fontes nessas comunidades? Então, acho que esse investimento no sistema penitenciário, eu sou um defensor disso. Na Assembleia Legislativa, ainda como deputado, mesmo da base do governo Sérgio Cabral, defendia essa questão, porque eu não digo que eu acredito tanto assim na tese do professor, mas eu acredito que há uma correlação importante, que eu acho que a gente tem que aumentar o sistema penitenciário, porque o criminoso do Rio de Janeiro, ele tem que ter essa exata dimensão de que se ele cometer um delito grave, ele vai ser preso, e que uma vez preso, ele vai estar preso e preso sem ter qualquer possibilidade de fugir. Então acho que é uma nova agenda do governo Sérgio Cabral e que tem que ser ampliada. O que o eleitor maricaense, deputado, pode esperar do deputado Pedro Paulo, ele já eleito como deputado federal? Olha, eu sou um deputado estadual. Eu tenho experiência de vida pública, por mais que pareça jovem, eu tenho 38 anos de idade, eu já fui subprefeito da Barra de Jacarepaguá, lá na cidade do Rio de Janeiro, eu já fui secretário de Meio Ambiente do município do Rio de Janeiro, fui chefe da Casa Civil do atual prefeito Eduardo Paes, lá a gente arrumou a casa, conseguiu fazer tocar projetos importantes, adquirir experiência no executivo e experiência no legislativo. Sou um deputado estadual, me elegi em 2006 e quero agora ser deputado federal. Quero ser deputado federal por inúmeros motivos, porque eu acredito que em Brasília a gente tem um problema de representação do Rio de Janeiro nos nossos 46 deputados, não a sua totalidade, mas a grande maioria. A gente não defende com vigor o Rio como nosso foco, como nossa prioridade. Quero fazer isso. Quero ter duas grandes preocupações lá em Brasília. Uma, o Rio de Janeiro, como eu disse, e outra, os municípios. Acho que a gente tem que aprimorar um pouco o arcabouço legal que protege ou que reconheça os serviços que os municípios têm, a importância que os municípios têm, porque a gente pode pensar lá em nacional, mas a ação é local, a ação é na ponta, e a gente tem uma história que os municípios vêm assumindo responsabilidade desde a Constituição de 88, e essa responsabilidade não tem acompanhado as receitas municipais. Então acho que eu quero estar fazendo esse trabalho para defender os municípios como um todo, municípios como Maricá. Mas quero também ser um deputado que tem essa representação aqui em Maricá. Quero deixar absolutamente claro aqui para as pessoas que estão nos assistindo, Cantarelli, eu sou um deputado que tem uma história na capital. Eu tive em 2006 95% dos meus votos na capital. Não, mas concentrado na capital, e que nessas eleições eu tomei a decisão de sair da capital e buscar 4 municípios para trabalhar, não mais do que isso, para que a gente possa dar atenção. Não adianta eu sair com as responsabilidades que tem, com a legitimidade que tem na capital, e sair trabalhando em todos os municípios. Eu quero estar em Maricá, um desses municípios é Maricá, deputado estadual, batendo a porta do governador, ali para chegar para o governador e falar assim: olha, governador, Maricá tem que ter CVT, tem que ter centro de vocação tecnológica, a gente tem que radicalizar o ensino profissionalizante aqui, porque Maricá está perdendo oportunidades no turismo, porque não tem formação aqui de profissionais na área de hotelaria, não tem formação de línguas, oferta de formação em inglês, em espanhol. Olha, eu queria dar um abraço para aqueles que nos assistem, a TVC, dizer que pequenininho você está sendo modesto, 1 milhão de acessos, é uma respeitável audiência. Quero estar ao lado da TVC, aí à disposição, a permanente disposição aí para estar prestando contas do meu mandato.